Gente, tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui com mais um vídeo do canal e a gente vai conversar hoje um pouco sobre o que representa essa manifestação do pessoal todo do bolsonarismo, né? O que isso significa? De onde vem isso? Para onde vai? O que representa essa questão do bolsonarismo efetivamente, né? E quais as coisas que estão por trás disso? Porque a gente observando o que acontece o que aconteceram nessas últimas horas, últimos dias aí, depois do pleito, do segundo pleito das eleições, nós vimos umas coisas absurdas, bizarras, né, abomináveis, umas coisas completamente assim, até muito incompreensíveis, né? Tá? E a gente fica perplexo observando isso, né? Da onde veio, né? O que isso significa? Quem foi o criador de tudo isso, efetivamente? Existiu uma criação propriamente dita, ou isso foi desenvolvendo um grupo de coisas que foram se aglomerando, se atraindo, né? E se desenvolvendo como um sistema, né? O que significa exatamente isso? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses detalhes, né? Bom, terminaram as eleições, né? Nós vimos um monte de bolsonaristas e apoiadores do Bolsonaro, né? Indo para as ruas, indo para frente de quartéis, indo para frente de instituições públicas, né? E falando assim, gritando e pedindo e clamando e justificando, tentando se justificar, né? Tentando se argumentar, assim, com coisas completamente bizarras, absurdas, né? E logo se via que eram coisas baseadas em fake news. Assim, todo esse combustível, aliás, que eles tiveram sempre, durante todo o governo do Bolsonaro, tá? Inclusive até antes desse governo do Bolsonaro, né, quando ele ainda estava sendo participando de uma eleição, até agora, que terminaram as eleições com a vitória do Lula, em todos esses momentos, quer dizer, o país foi uma enxurrada de desinformação e produzida pelo Bolsonaro, seus aliados principais, né, o pessoal que articulava o governo do Bolsonaro, tá, o pessoal que apoiava o governo Bolsonaro no primeiro escalão e em outros escalões também coordenados por esse pessoal. Então eles determinavam um ecossistema de desinformação muito poderoso, né, onde se veiculava fake news, assim, uma enxurrada delas, quer dizer, uma infodemia que a gente pode chamar assim, tá? Com o foco exatamente no que? De você desclassificar as instituições democráticas do Brasil, tá? Desclassificar as instituições de Estado brasileiras, aqueles alvos principais do bolsonarismo, tá? Para dar o que? Uma legitimidade ao governo Bolsonaro. Isso nós vimos em alguns outros vídeos aí também, por aí, né? Falando sobre isso. E o que acontece sobre essas questões todas, né? Do legítimo, né? O que acontece é que essa quantidade imensa de informação, essa quantidade muito grande de informações mentirosas, né, de fake news e da desinformação propriamente dito, ela estruturou um pensamento, como se fosse um pensamento, né, uma, um modo de se operar, né, nesse bolsonarismo, vamos dizer assim, e o modo de, assim, de liderar, o modo de operacionalizar mesmo o aquilo que a gente chama de bolsonarismo,
né, como algo doentio, assim, né, algo completamente patológico. E a gente percebe o seguinte, as pessoas podem perguntar assim, mas espera aí, o Bolsonaro é o criador e o bolsonarista, né, é a criatura, né? Será que é isso mesmo? Eu estive pensando bastante sobre isso. Bolsonaro criador e o bolsonarista criatura. A gente percebe, após a gente investigar mais a fundo, mais profundamente, a gente observar mais como esse pessoal opera na sociedade e assim por diante, tá? A gente percebe o seguinte, a gente percebe que o bolsonarista, tá? O bolsonarismo, ele foi estruturado em cima de pessoas que já tinham problemas assim com relação a preconceitos muito grandes, tá? Preconceitos de raça, preconceitos também juntou o pessoal, tem preconceitos em relação a gênero, tá? Pessoas que não aceitam questões de escolha de gênero, tá? Pessoas que não aceitam escolhas religiosas, quaisquer que sejam. E todo esse pessoal, ele se agregou, né, em alguém que deu voz para eles. Então, se a gente for realmente investigar profundamente isso, a gente percebe que tudo isso já existia muito forte, embora muito velado em alguns casos no Brasil, e que foram potencializados e foram libertados. Quer dizer, o Bolsonaro, na verdade, ele deu uma via de expressão, né, para esse pessoal, essa gente. E, na verdade, ele não criou esse pessoal. Né? Ele potencializou o pessoal e potencializou as expressões desse pessoal. Se a gente for ver a formação do povo brasileiro, é muito importante assim que as pessoas, né? Aliás, vou completar aí, eu tinha falado, o pessoal que tem preconceitos com relação a gênero, preconceitos com relação à raça, preconceitos com relação à religião, preconceitos com relação a estudos, tá? A cultura, quer dizer, as pessoas que gostam da cultura, que são pessoas que procuram desenvolver a cultura, que procuram desenvolver a ciência, tá? A educação e tudo mais, também foram rechaçadas nesse governo. Tá? Isso ficou muito claro, isso. Isso também ficou sendo um alvo dessa via que o Bolsonaro potencializou. Então muita gente já tinha também preconceito em relação a isso. São preconceitos de pessoas que não foram já tinham pensamentos assim de não valorizarem o estudo, não valorizarem também a cultura, né, de tratarem a cultura com muito preconceito, tá? Isso já existia muito. Aí o que a gente pode pensar, né? Voltando à questão da formação do povo brasileiro. Um livro que é bem interessante, do Darcy Ribeiro, que chama o Povo Brasileiro, vale a pena as pessoas lerem. Principalmente brasileiro, a gente tinha a obrigação de ler isso. Esse livro, inclusive, ele tem edições em inglês. O pessoal lá fora também lia bastante esse livro. Tá? E ali mostra exatamente aquilo que, se a pessoa que vive hoje no dia a dia, nas ruas, que observa como é o povo brasileiro, a sua cultura, as suas origens e tudo mais, ela já tem essa noção. Mas aquela pessoa que efetivamente nunca abriu a mente para ela se inserir nesse Brasil de verdade, esse Brasil real, ela ficou imersa numa caixa de preconceitos que foram dadas a ela. Isso pode ter sido, inclusive, desde das suas origens, da infância, assim por diante. Tá? Hoje a gente vê coisas gravíssimas, por exemplo, nessas manifestações pró-Bolsonaro, gente fazendo sinal nazista de saudação ao Führer, né, que seria nesse caso do Brasil, o Führer brasileiro seria o Bolsonaro. Então, pessoas fazendo essas saudações,
pessoas publicando coisas do brasão, do KKK, do Ku Klux Klan. Mesmo que por brincadeira, isso aí não faz o menor sentido, é ridículo isso aí, é um absurdo, né? É um símbolo supremacista branco, do white power. Pessoas que foram em passeatas do Bolsonaro com bandeira brasileira junto com a bandeira confederada americana, umas coisas que não tem nada a ver, uma coisa também, outro símbolo supremacista branco, né? Pessoas que foram atacadas a tiros dentro de lugares, assim, bares, lugares públicos, simplesmente porque o Lula tinha ganhado e essas pessoas apoiavam o Lula. Pessoas que foram atacadas crianças que foram atacadas aí foram sufocadas por policiais, pessoal, que apoiavam ou que apoiavam o Bolsonaro. Pessoas marchando com a bandeira brasileira de uma forma deslocada. Pessoas fazendo saudação para pneu, pessoal. Pessoas fazendo saudação para pneu, assim, rezando para o pneu, em volta de um pneu de caminhão. Uma coisa assim, parece uma coisa completamente maluca, né? Uma coisa completamente bizarra, né? Mas essas coisas aconteceram e vem acontecendo ainda em alguns pontos aí no Brasil. E quem são essas pessoas? É interessante o seguinte: esses movimentos, né, foram inclusive muito bancados por grandes produtores rurais, grandes donos de frotas de caminhão, caras que têm 600, 700 caminhões, grandes empresários que estão apoiando o bolsonarismo porque tinham interesses diretos aí na presença do Bolsonaro no governo. Nós já falamos sobre isso em alguns vídeos, né? São pessoas, principalmente do agronegócio, do grande agronegócio. Não estou falando do produtor pequeno, não, pessoal. Que esse produtor é o coitado também. Esse produtor é o manipulado. Esse produtor, muitos deles até estavam envolvidos nessas passeatas de forma assim. Elas foram obrigadas, coagidas a estarem nessas passeatas pelos grandes produtores. Muitos deles colocaram, você tem que ir porque eu estou mandando e coisa desse tipo. E foram. Tá? Alguns deles não, alguns deles foram por vontade própria e estão apoiando o Bolsonaro e assim por diante, mas não tem, assim, talvez um interesse direto nisso. Talvez estejam lá, não sabem nem por que direito estão, mesmo apoiando o Bolsonaro. Não conhecem a vida do Bolsonaro, não foram a fundo investigar o Bolsonaro, foram manipulados por notícias falsas. Aí é que entra o perigo. Foram pessoas que foram potencializadas. Mas muitos desses, e eu queria falar um pouco sobre isso, e é o que eu já estou falando aí das questões dos símbolos que eles usavam e tudo mais. Muitas dessas pessoas já são pessoas, né, que já vêm assim, da sua vida inteira, da sua família e tal, com essa bagagem de preconceitos. Ele já vem imerso dentro de uma caixa de preconceitos. Uma caixa de preconceitos, uma caixa de racismo, uma caixa de homofobia, né? Uma caixa de preconceitos religiosos muito grandes, uma caixa de preconceitos contra a cultura, contra a ciência, né? Isso já vem imerso nessa caixa. São pessoas que, embora sejam manipuladas, quer dizer, o Bolsonaro ele conseguiu atingir essas pessoas, né, e manipular o preconceito que elas já tinham, potencializar isso, tá, de uma forma muito grave no Brasil. E aí vem aquela velha história. O Brasil é um país que ele tinha essas coisas aí que foram... essas coisas estavam veladas, muito veladas no país, e que de repente elas foram escancaradas. Foram escancaradas por essa via que a gente, aí sim a gente pode chamar do bolsonarismo. Então essa via tenebrosa, essa via bizarra, essa via abominável, que é o bolsonarismo, que é exatamente o que ele não é nada mais do que isso, né? É uma via que é baseada em mentiras, uma via que é potencializada em mentira, né?
em fake news, em desinformação, num ecossistema de desinformação. Quer dizer, essa via ela vive em cima de um ecossistema de desinformação e ela veio potencializar e dar o trânsito para toda essa bagagem de preconceitos desse pessoal que já existia. E é uma coisa muito grave isso, pessoal. Então, quer dizer, o bolsonarismo também veio mostrar que nessas 57 milhões de pessoas que também votaram nele, que apoiam ele, existem milhões de pessoas que estão imersas nessa caixa toda que eu falei, que foram produzidas, foram desenvolvidas e foram produzidas dentro desse hermetismo de preconceito, tá? Preconceitos gravíssimos, criminosos, né? Dentro de um país que é um país diverso, é um país que tem uma estrutura de povo. O povo brasileiro tem uma estrutura diversificada, uma estrutura muito forte, diversificada, montada em cima de diversas raças, com um DNA bastante diverso e assim por diante. Quer dizer, são coisas que a gente não pode aceitar de forma nenhuma aqui. São coisas que não podem passar e continuar existindo no país. Tá? Uma coisa muito interessante é que, isso ainda continuando ainda falando dessa questão do desenvolvimento do que são essas ideias bolsonaristas, que na verdade não é o desenvolvimento das ideias bolsonaristas. O bolsonarismo se apropriou dessas ideias, tá, para incitar o pior do que as pessoas já tinham de verdade. E o pior do que as pessoas já tinham dentro daquelas caixinhas de preconceito, aqueles hermetismos que tem lá dentro. Então ele deu o caminho, ele indicou o caminho para que isso fosse escancarado na sociedade brasileira. O que é muito grave, porque o brasileiro não é dessa forma. O brasileiro não pode aceitar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa vai contra, né, aquilo que o brasileiro é de verdade. Ele não pode aceitar algo que possa parecer com isso, porque a gente estaria indo contra nós mesmos. E o pior de tudo é que essas condições são colocadas como patriotismo. Quer dizer, o que é o patriotismo, então, efetivamente, para o brasileiro? Se esse povo brasileiro é exatamente o povo que está sendo rechaçado por essa gente que pede patriotismo. Para vocês verem que é uma coisa bizarra. Tá? É uma coisa bizarra. Mas aquilo que pode parecer uma loucura, que pode parecer alguma coisa que esquizofrênica, na verdade não é bem assim. Existem os responsáveis por isso, esses responsáveis estão fazendo isso cirurgicamente para obterem benefícios, privilégios em cima dessas questões todas. E estão usando essa gente, o preconceito dessa gente, que não é santa, tá? Não é só, eles não são vítimas só dessa questão. Existem casos ali são vítimas de verdade, que estão indo pelo caso. Vou dar um exemplo para vocês. Um preto, por exemplo, que é apoiador do Bolsonaro. É uma vítima. Tá? Porque ele não sabe, não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Agora, um produtor rural que é supremacista, que apoia o Bolsonaro, ele é safado. É um sacana. Né? E isso acontece. Isso vem acontecendo no Brasil. Então nós não podemos deixar que esse tipo de coisa realmente aconteça num país em que as pessoas que estão pedindo patriotismo são exatamente contra o próprio povo brasileiro, contra a estrutura realmente forte do povo brasileiro, que inclusive a maior parte do povo brasileiro é afrodescendente. São umas coisas assim completamente absurdas que foram vistas. E o bolsonarismo mostrou isso para nós. Tá? Eu vejo assim as pessoas, não, o bolsonarismo veio para ficar. Eles colocam a coisa como se fosse algo que é um pensamento político aí normal e assim por diante, veio para ficar no país, né? Veio com força para ficar no país, não sei o que é uma oposição à esquerda. Cara, não é uma oposição à esquerda. É um crime, é um monte de criminoso junto que está trabalhando em cima de ideias supremacistas, ideias cheias de preconceitos diversos, gravíssimos, e que não podem ser permitidos num país
em que a maioria, por exemplo, é afrodescendente. E eles não têm razão em ficar se baseando em cima de crimes para tentar justificar alguma coisa de pátria, de bons costumes e de moral, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Uma coisa que se já caiu por terra completamente, isso aí é fato, tá? E que o bolsonarismo, olha, o cara votou no Bolsonaro porque ele é contra a corrupção. Isso é mentira, pessoal. Isso é falso. Isso não é sobre isso. Não tem a ver sobre isso. Isso é uma falácia muito grande. O cara que vota no Bolsonaro, ele não vota por causa que ele é contra a corrupção. Ele vota porque ele é racista. Ele vota porque ele tem preconceito de religioso. Ele vota porque ele tem preconceito de gênero. Tá? Ele vota porque ele tem ódio de quem estuda. Ele vota de quem tem ódio de quem lê. Ele vota porque ele tem ódio de quem vai a uma universidade. Para quem é pesquisador, para quem é cientista. Essa é a razão. Tá? Ele falar que ele é contra a corrupção é mentira. É mentira. Eu acho que muitos deles, uma grande parte deles, eles votam no Bolsonaro porque ele representa uma supremacia branca. Essa é a realidade. E isso eles não querem de forma nenhuma admitirem isso. E é interessante que isso vai além do consciente deles. Isso vai no subconsciente dessa gente. Essa gente está praticamente tomada por essa ideia. Porque eles foram realmente criados dessa forma. Se a gente for observar bem da onde a gente tem uma grande parte das pessoas que se demonstraram nessas barricadas e tudo mais, em estradas, e esses protestos todos, se mostraram em ações de saudações nazistas, publicações de símbolos nazistas e assim por diante, onde aconteceu em massa isso daí? E aonde o Bolsonaro teve uma votação em massa? Se a gente pegar 60 e tantos % que foi a votação no sul do Brasil, a gente pega o estado de Santa Catarina, por exemplo, que foi uma enxurrada de nazismo. Uma enxurrada de demonstrações de nazismo, de supremacia branca. E aí a gente pega a formação desse povo lá de Santa Catarina. Qual que é a formação deles? A formação deles é a maioria de pessoas que foram descendentes de europeus, brancos, tá? Descendentes de italianos, de alemães, que formaram principalmente, tá? Tem outras nacionalidades também, mas principalmente descendentes desse pessoal que veio da Europa, imigrantes, né? Que vieram da Europa para o Brasil e não vieram porque lá estava maravilhoso na época, vieram porque eles vieram procurando uma vida melhor num país que pudesse dar essas condições de vida melhor para essa gente, tá? No século XIX e assim por diante. E depois também no século XX, em alguns casos, tá? No início do século XX e século XIX. Então, se você for ver esse pessoal veio para cá para conseguir uma vida melhor, poder se desenvolver de uma forma melhor, muitos fugitivos de guerra, ou fugitivos de uma crise econômica muito forte, ou fugitivos de situações diversas lá na Europa, mas vieram para cá, né, para conseguir se desenvolver num país que pudesse dar uma vida melhor para eles, uma qualidade de vida melhor. Só que eles vieram já num país que era um país que já tinha tido, já tinha os seus índios, né? Já tinha um povo que já tinha se formado, se desenvolvido aqui, já existia aqui no Brasil, um povo misturado, um povo diversificado, de raças também que já vieram, que vieram da África, e alguns europeus que já estavam aqui, que também já existia uma miscigenação, e também com índio, e assim por diante. Então já estava se formando um povo que é um povo diversificado. E daí chegou esse pessoal. E eles se instalam nessas regiões assim que são mais adequadas ao clima deles e tudo mais, para desenvolver a agricultura. E é bonito isso? É bonito? Claro que é bonito isso aí. É um país que deu essa vida a eles, mas que não dá o direito a eles de quererem tomar o país para eles. E dizerem que eles são a raça pura, por exemplo, como que é o que se propaga por aí.
O que dá o direito de falar que essa gente, esses descendentes dessa gente, que hoje estão aí fazendo protesto nas rodovias, né, dá o direito de falar que essa gente é o certo, é o pessoal da moral, é o pessoal dos bons costumes, é o pessoal da raça pura. O que dá o direito dessa pessoa, do pessoal falar que é mais inteligente alguma coisa? O que dá o direito dessa gente? Ou falar que o pensamento político deles é o correto, que o candidato deles tem que ser o certo. Então, pessoal, isso é muito grave. É muito grave isso daí. Tá? Existem publicações do sul, tá? Do Brasil, Santa Catarina, principalmente, de símbolos assim de propaganda nazista. Propaganda que foi veiculada na Alemanha em 1933 e que de repente ela foi adaptada para o Brasil aqui agora. Quer dizer, um absurdo. Um absurdo. O que essa gente pensa que é? Essa gente arrogante. É uma gente arrogante e criminosa. Eles não têm o direito de falar nada disso, eles não têm o direito de fazer isso. Né? E isso a gente não pode permitir de forma nenhuma no Brasil. De forma nenhuma no Brasil. E o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez isso, ele deu via de expressão para essas pessoas se escancararem esse ódio que elas têm pelo povo brasileiro. Que é essa a realidade. Elas têm ódio pelo povo brasileiro. Elas têm ódio do povo brasileiro. Elas não querem que o povo brasileiro efetivo, real, né, se desenvolva. Isso não pode ser permitido no Brasil, pessoal. A gente não pode fazer a vontade dessa gente. A gente não pode fazer essa vontade dessa gente. O que prevalece no Brasil tem que ser a vontade do povo brasileiro como um todo, que poderia estar incluindo essa gente. Se eles tivessem consciência do papel deles na sociedade brasileira e não eles ficarem se achando superiores de alguma forma ao povo brasileiro propriamente dito e se colocarem separados. Nós somos melhores, somos superiores, somos os brancos. Para com isso, pessoal. Da onde veio essa coisa toda? Veio daí. E essa questão toda foi potencializada, porque o Bolsonaro, hoje, esse canalha chamado Jair Bolsonaro, é um canalha, está sendo assim agora revelado para quem ainda não conhecia ele, mas ele mesmo já está se desconstruindo, pessoal. Olha como ele é malandro, como ele é sacana. Ele está se desconstruindo. Depois que ele coloca em toda a sua existência aqui política praticamente, que é um cara que diz que o filho não namorava uma mulher negra porque ele era educado, o cara que, sei lá quantas arroba dentro de o quilombo, o cara que falava que todo mundo tem que andar armado, que ia mandar bala em um monte de petista, né? Esse cara que também pediu várias vezes ele pediu golpe militar, várias vezes, ele aprova, ele apoia a tortura, apoia golpes militares, apoia ditadores e tudo mais, inclusive nazistas, fez vários símbolos nazistas, símbolo nazista em live, tomando leitinho, isso é símbolo para o supremacista branco, né? E quem ele quer enganar? Quem esse cara quer enganar? Não vai enganar. A gente sabe o que ele é, a gente sabe o que ele é. Tá? Isso, entre outras coisas, né? Tá? Amigão do Viktor Orbán nazista, filho foi para reunião de supremacista lá na Flórida, em Tampa, o Eduardo Bolsonaro, tá com direito a suástica e tudo. Pessoal, assim, são coisas abomináveis. E essa gente usou toda essa questão toda, de símbolos e tudo mais, dessas narrativas do fascismo, do nazismo e tudo, para cooptar esse pessoal que já tinha ideias dessa forma. Ele já tinha, ninguém criou isso nessa gente. Né? Eles só foram cooptar, eles só foram potencializados e cooptados para fazerem o que o Bolsonaro quisesse. E isso é o chamado bolsonarismo. Por isso que é grave, é muito triste você ver pessoas, inclusive até pessoas que são inteligentes, e cultas, apoiando uma causa dessa. Terrível. Elas não pararam para pensar e muitas delas também não votaram no Lula por preconceito, pessoal. Eles têm preconceito contra nordestino, preconceito contra negro,
E assim, todos esses preconceitos, eles têm esses preconceitos sim, são preconceituosos. Tá? Isso já existe, eles não são santos não. Tá? Não tem nenhum maluco aí não. Não é maluco, não é bizarrice, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, não é maluquice, não é bizarrice. Na verdade, esse pessoal tem esse preconceito. Tá? E aí o Bolsonaro agora até quer se desconstruir, ele está querendo se desapegar dessa imagem. Não, chegou na live dele a chamar os caras que o seguem de idiotas, de golpistas que estão pedindo golpe militar. Pessoal, ele, em várias situações, ele mandou isso, ele ordenou isso para o bolsonarismo. Ele colocou isso em diversas situações, não só ele, mas toda a cúpula do bolsonarismo, em fake news, no sistema, no ecossistema de desinformação, jogando isso aí na internet numa quantidade imensa, né, de falas, colocou isso daí tudo. Né? Jogou isso para as pessoas, começou a inserir isso na cabeça e a insuflar esse movimento para que exista uma manipulação. Mas esse movimento todo foi apenas para o Bolsonaro conseguir privilégios para ele e para a família dele. Para mais nada, não é para libertar Brasil nenhum, pessoal. Não é para nada. E hoje ainda existem coisas mais graves, o que demonstra bastante que o Bolsonaro por si só não é o criador, mas é um safado, sacana que se utilizou já desse preconceito existente das pessoas para conseguir o que ele quer. Então, o que mostra isso, por exemplo? Em fatos que alguns lugares as pessoas que foram entrevistadas, inclusive falaram assim, nós não queremos mais saber de Bolsonaro, não importa o Bolsonaro pra gente, nós queremos agora o golpe militar, nós queremos isso, queremos aquilo. Quer dizer, pessoal, não tem nada que dê legitimidade para isso. Artigo 142 não dá legitimidade para isso. Não existe nenhum mecanismo jurídico que vocês possam usar para dar legitimidade ao que vocês querem. Não existe. O presidente eleito já foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva já foi eleito e vai tomar posse. E esses golpistas não vão conseguir isso nunca. Embora eles queiram de verdade. É isso que eles querem, essa é a vontade deles. Então não tem assim santinho aí. E tem muita gente que está entrando nessa história também, que aí sim são vítimas, né? Por exemplo, as crianças, os filhos dessa gente. Esse pessoal está colocando os filhos em barricada, pessoal. Está colocando os filhos ali para ficarem fazendo saudação nazista. Eles estão criando essas crianças dentro desse sistema, essa caixa, esse hermetismo de preconceito que existe. Eles estão criando as pessoas assim. São crianças, futuros adultos que vão ter uma mentalidade estruturada em cima desses tipos de ideia que essa gente criminosa tá colocando. Então essas crianças realmente elas são vítimas disso. Essas crianças estão sendo colocadas em barricadas e dizendo a elas que o que está acontecendo no Brasil, diz que estão passando um golpe, não sei o que, quer dizer, ainda propagando as fake news, enganando essas crianças. Quer dizer, o Bolsonaro, pessoal, vocês têm que cair na real, ele enganou vocês, ele enganou bolsonaristas. O Bolsonaro enganou os bolsonaristas, pessoal. Vocês têm que cair na real, ele enganou vocês. Tá? Sendo vocês sacanas também, preconceituosos, que queiram continuar as suas ideias nazistas, fascistas e aí homofóbicas e assim por diante, tá? Mas ele enganou vocês. E vocês continuam ainda porque vocês foram potencializados por esse cara que usou vocês, usou os preconceitos de vocês, tá? Para conseguir o que eles queriam, para conseguir o que ele queria. É isso que ele fez. E que agora ele está querendo se safar disso. Tá? Não só ele, como outros bolsonaristas que também fizeram isso, como Carla Zambelli, que inclusive foi para os Estados Unidos, com uma desculpa torpe, completamente nada a ver. Que tem agenda. Mentira, provavelmente ela está arrumando um jeito de fugir. Tá? E muitos outros vão acontecer ainda, vão surgir por aí. O próprio Bolsonaro, com certeza, vai acabar pegando uma cadeia. Porque, e entre outros bolsonaristas ali, alguns já vão ser... A própria Carla Zambelli, se já não pediram, já não estão em fase de pedir, vão pedir a prisão dela, com certeza. Porque ela é criminosa. Tá? Existem vários crimes que ela cometeu aí, pessoal. Tá bom? Ela, o
Bolsonaro, entre outros caras que fazem parte do governo, que logo, logo vão ser responsabilizados por isso, tá bom? E assim, aqueles que ainda continuam, e eu acredito que vão continuar, porque o que realmente se desenvolveu no Brasil, que se pode chamar isso de bolsonarismo, tá? É um pessoal que é altamente preconceituoso, tá? Que já vem com uma bagagem de preconceitos gigantescos, né? E que se usou desse canal que o Bolsonaro criou, né? Essa estrutura que ele criou, tá? Para tentar, para exatamente fazer exaurir toda aquela quantidade de preconceito tudo que estava dentro dessas caixinhas herméticas aí. Isso é muito grave, porque isso aí não vai se atenuar em tempo muito rápido. Porque isso já vem de longa data. Isso é uma coisa muito antiga. E agora que ela se colocou para fora, eles vão querer, de forma carrancuda, violenta e tudo mais, manter isso para fora. Eles não vão querer fazer isso voltar de novo para a caixinha deles, né? E ficarem no mundinho deles ali. Não, eles vão querer lutar para que a vontade deles seja perpetuada num país que não tem nada a ver com eles. É um absurdo isso aí. Né? É um absurdo. É eles que têm que se adaptar a essa condição de Brasil. Porque eles estão completamente fora realmente da caixinha, vamos dizer assim. Da caixinha de realidade. Né? Então, essa aqui é a questão. Então, o Bolsonaro por si só é uma figura que vai se apagar logo, logo. O bolsonarismo, se é que a gente pode chamar isso de... que tem a ver com o Bolsonaro, quer dizer, o bolsonarismo como um movimento que foi potencializador de preconceitos que já existiam. Tá? Ele vai continuar por um certo tempo. E a gente não pode deixar isso passar, pessoal. E isso a gente tem que montar uma resistência absoluta contra isso, contra essa gente. Absoluta, não é pequena. E olha, novamente eu digo a você, Alexandre de Moraes, parabéns mesmo, parabéns. Tá? Porque ao contrário do que essa gente fica pedindo golpe, querendo a sua cabeça, que é isso que eles pedem o tempo todo, a gente tem que agradecer o povo brasileiro de verdade, o povo brasileiro tem que agradecer ao STF e ao Alexandre de Moraes principalmente, da forma rápida de reconhecer essa estrutura de poder que é baseada e fundamentada nesse racismo, nesse fascismo, nesse nazismo e tudo mais que tem por aí essas coisas perniciosas que poderiam estar desestruturando o povo brasileiro. Que muito já tinha atuado, né? Porque segregou muito o povo brasileiro. E isso tem um lado ruim e tem um lado bom. Qual que é o lado bom dessa história? É que efetivamente as pessoas do povo brasileiro puderam reconhecer quem são os verdadeiros inimigos dela. Então são as pessoas que realmente tinham aqueles preconceitos velados, que não saía da toca, mas que são pessoas preconceituosas, assim, fascistas, safadas, né? E que essas têm que ser destacadas do povo brasileiro. E nesse sentido, o bolsonarismo ele atuou já em prol deles, mas segregando o povo brasileiro dessa forma, tá? Mas que é importante a gente saber que, para saber exatamente que isso foi potencializado de algo que já existe no Brasil muito forte e que isso chamou a atenção de todos nós. E que a gente tem que combater isso. Isso não pode existir. Isso no povo brasileiro, no nosso Brasil, não pode existir esse tipo de coisa. Tá? Então, parabéns aí o Alexandre de Moraes e outras instituições de Estado que atuaram no sentido de dirimir qualquer problema que pudesse, mais grave, né? Pudesse ser... Porque existiu, né, pessoal? Existiram várias situações de dar golpe mesmo. E toda essa narrativa mentirosa que eles estavam usando na estrada, quer dizer, história de 72 horas, artigo 142 e tudo mais que esses bandidos estavam querendo utilizar, tá?
tanto os bandidos, muitos que estavam lá mesmo no local, como os bandidos mandantes, né? Grandes negociantes aí do agronegócio, tá? Esses, olha só que interessante, pessoal, talvez esses grandes operadores do agronegócio, talvez, tá, o que eu vou falar, talvez o interesse deles seja puramente econômico, ele se dá bem com o poder do Bolsonaro lá. Agora, o pessoal que ele incita, que ele passa as mentiras, e que ele banca, e que ele coloca nas estradas para fazer barricada, esse pessoal, muitas vezes, ele está usando, na verdade, o preconceito existente nesse pessoal. Esse pessoal realmente que é o perigoso, é aquele que estava fazendo gesto nazista nas estradas. Esse pessoal é que é o perigoso, pessoal, de verdade. Além dele, claro, que está bancando o negócio. Mas esse pessoal é mais perigoso ainda, porque esse aí é que está embebido em todo o racismo, todo o preconceito e tudo mais. Entendeu? Então é isso. O que eu queria falar mais era essa questão que, inclusive, assim, ele tenta se desvincular dessa imagem toda que ele mesmo propagou. Ele mesmo construiu, agora está tentando desconstruir isso, e isso ficou anexado aos caras que já possuem todos esses preconceitos, esse racismo e assim por diante. Então, pessoal, vamos ficar atento que isso não pode passar de jeito nenhum. E Bolsonaro, você vai ser preso ou responsabilizado com certeza, porque você é um criminoso safado. Você colocou o Brasil numa situação muito, muito, muito complicada em várias questões. Tem questões econômicas que eu não vou citar aqui agora, mas vai ser conversa para o outro vídeo que eu vou fazer. Mas eu queria falar mais sobre essas questões aí essa relação da questão do Bolsonaro com o bolsonarismo, tá? Então era mais essa história toda aí. Eu vou falar num vídeo depois posterior, além um vídeo sobre as questões econômicas que ligou, que foi o legado do governo Bolsonaro, que está terrível, né? E estão existindo várias articulações para ver como é que vai fazer para o ano que vem. E também depois eu vou falar de alguma coisa mais grave ainda, que é algumas das grandes mentiras do Bolsonaro. Eu acho que talvez a mentira principal, que foi a tal da facada dele lá. Tá bom? Então um grande abraço para vocês. A gente vai se vendo aí. Quem quiser pode comentar, pode dar o like aí, pode estar se inscrevendo no canal, tá? Eu costumo também colocar no TikTok e assim por diante, tá? E só que lá muitas vezes o vídeo não é tão grande, né? É menor, mas você através de lá tem o endereço do site do canal no YouTube, em que vocês podem assistir o conteúdo completo, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.